Estamos aqui no estúdio da TV Sindipetro Bahia com o conselheiro deliberativo eleito da Petros, Paulo César, mais conhecido como PC. Ele também é coordenador geral do Sindipetro Bahia. E vamos aproveitar a presença de PC aqui para conversar um pouco sobre a nova repactuação. Paulo César, até para iniciar esse bate-papo nosso, afinal, o que vem a ser essa repactuação? Bom, esse processo que está sendo chamado de nova repactuação, ele teve como motivador principal o fato de que na primeira repactuação que ocorreu em 2006 e 2007, vários participantes assistidos do Plano Petros, naquela oportunidade, não puderam fazer a repactuação ou não concordaram com a repactuação, porque naquela oportunidade houve toda uma campanha contrária à repactuação, campanha essa feita pelas associações dos aposentados e alguns dos sindicatos de petroleiros que se desfiliaram da FUP e que fizeram uma série de ameaças para aqueles companheiros que concordassem com a repactuação. E com essas ameaças eles acabaram amedrontando alguns companheiros, participantes assistidos, principalmente os mais idosos. Passado esse período de 2006 e 2007, 72% dos participantes do Plano Petros, um total de 90 mil, 72%, fizeram a repactuação e com ele não aconteceu nada daquilo que os sindicatos e as associações ameaçavam que ocorresse. Paulo, você falando aí, você já explicou uma diferença entre essa nova repactuação com a de 2006 e 2007. Existem outras diferenças? Existe, Moisés, porque lá na repactuação você não tinha, por exemplo, várias ações que os aposentados pensionistas entraram com relação aos acordos coletivos negociados entre a FUP e os sindicatos, onde os trabalhadores da ativa tiveram alguns ganhos indiretos, como principalmente o aumento na sua remuneração mínima por nível e regime, a chamada RMNR, e a implantação de um novo plano de casos, o PCAC, e que os assistidos pela lei, são os aposentados e pensionistas, os assistidos do Plano Petros, ingressaram com ações na justiça para terem o mesmo direito que os trabalhadores ativos. Lá na repactuação de 2006 e 2007 não havia ocorrido ainda os aumentos através da RMNR e a implantação do novo plano de cargo e salário para os trabalhadores ativos. Então, de lá para cá, houveram esses processos e os participantes assistidos que não repactuaram entendiam que continuavam vinculados ao salário da ativa, tendo os mesmos direitos dos trabalhadores da ativa e ingressaram com essas ações. Pois bem, agora na nova repactuação, volta a discussão. Se for feita essa adesão à nova repactuação, esses aposentados que não repactuaram em 2006 e 2007 e que entraram com essas ações, vão perder o direito caso faça a nova repactuação? E a resposta é não. Porque a nova repactuação, o efeito dela é a partir de 1º de janeiro de 2013. Ou seja, a nova repactuação, cuja uma das principais alterações do regulamento é a mudança da forma de reajuste, passando o reajuste a ser praticado através de um indexador econômico, que é o IPCA, somente sobre a parcela da Petros, desvinculado do reajuste do INSS. Essa mudança ela só se inicia para esses novos repactuados a partir de 1º de janeiro de 2013. Portanto, todas essas ações que esses companheiros que não repactuaram em 2006 e 2007 entraram na justiça, caso eles façam adesão à nova repactuação, não sofrerão nenhuma alteração. Elas correrão normalmente na justiça e, se eles ganharem, vão ter o aumento dos seus benefícios. Porque a nova repactuação, o efeito é a partir de 1º de janeiro de 2013. Enquanto que a repactuação anterior, que foi feita em 2006 e 2007, o seu efeito foi a partir de novembro, sua implantação foi a partir de novembro de 2007, mas com efeito retroativo a setembro de 2006. Então, por exemplo, esses que repactuaram em 2006 e 2007 não entraram com essas ações para buscar o aumento da RMNR, o PCAC, ou se entraram, dificilmente vão ter ganho na justiça porque eles concordaram com uma nova
regra de reajuste lá em 2005 e 2006, diferente dos que não repactuaram e que agora, ao fazer a nova repactuação, vão manter essas ações. Agora, a partir de janeiro de 2013, aí sim, eles não vão poder mais ingressar com novas ações referente à forma de reajuste ou ganhos que, porventura, eles entendam que os ganhos da ativa, os aposentados pensionistas também têm direito. Saber quem pode aderir a essa nova repactuação? Os 27% dos participantes assistidos do Plano Petros que não aderiram à repactuação em 2006, 2007. Isso dá em torno de 22 mil participantes. Dividido nos 3 grupos, seriam em torno de 12 mil aposentados, 4.600 pensionistas, 4.700 trabalhadores da ativa do Plano Petros que estão aptos a aderir à nova repactuação. Quais são as principais mudanças para quem aderir a essa nova repactuação? Uma delas eu já citei aqui, que é a mudança na forma de reajuste. Então, aquele aposentado, pensionista ou futuro aposentado, futura pensionista do Plano Petros que concordar com a nova repactuação, o reajuste do seu benefício passa a ser através de um indexador que mede a inflação, no caso o IPCA, o Índice de Preço do Consumidor Amplo, medido pelo IBGE, aplicado sempre no mês de setembro, incidente corrigindo somente a parcela do benefício pago pela Petros, desvinculado do reajuste do INSS, que é em janeiro. Portanto, quem repactuar vai ter 2 reajustes no ano, um em setembro, que é o IPCA sobre a parcela da Petros, e outro em janeiro, que é o reajuste que é aplicado sobre a Previdência Social, o INSS, o mesmo índice que reajusta o INSS, ele vai receber na sua parcela do INSS, sem ter nenhuma redução na parcela que ele recebe do Plano Petros, desvinculando os 2 reajustes. Ao passo que quem não repactuar, continua com a regra atual de reajuste, ou seja, o índice que é aplicado na tabela salarial sobre a renda total, Petros mais INSS, no mês de setembro, e quando ocorre o reajuste da Previdência Social, que é em janeiro, atualmente, o valor que o INSS aumenta, o valor da Petros diminui na mesma proporção, já que em janeiro ele teve um aumento sobre a renda total Petros no INSS, de acordo com a tabela salarial. Outra mudança importante é a revisão do cálculo da pensão, ou seja, além da mudança da forma de reajuste, as pensionistas, esse grupo, as pensionistas vão ter uma mudança no cálculo do benefício que vai dar uma melhoria no benefício que elas recebem. Esse efeito ocorre para as pensionistas cuja pensão foi concedida a partir de 91. Outra mudança importante é para o grupo 78 e 79, que são aqueles que ingressaram no Plano Petros entre 23 de janeiro de 78 e 27 de novembro de 79. Para esse grupo, quem repactuar, haverá uma redução no limite de idade, passando de 55 para 53 anos na aposentadoria comum, 53 anos para 51 anos na aposentadoria especial. Com essa redução, há uma mudança no cálculo do benefício daqueles que se aposentaram antes da idade mínima, e com essa mudança de cálculo, com essa redução da idade, há uma melhoria no benefício que ele recebe do Plano Petros para esse grupo 78 e 79. Financeiro para repactuar, que é somente o valor de R$15 mil, igual para todos que fizerem adesão à nova repactuação. Ok, Paulo César. As mudanças no regulamento do Plano Petros, decorrente dessa nova repactuação, são as mesmas ocorridas na repactuação de 2006 e 2007? São exatamente as mesmas alterações do regulamento. Como eu citei aqui, a mudança no reajuste do benefício, a mudança, ou melhor dizendo, a revisão do cálculo do benefício da pensão, a mudança no cálculo do limite do pessoal do grupo 78 e 79, através da redução do limite de idade, e o pagamento do valor financeiro, que, como eu já informei, tem aquela diferença, mas especificamente em relação ao regulamento, não há diferença, a não ser, lógico, a data base da aplicação das mudanças. Na nova repactuação, a data base
para o reajuste foi setembro de 2006 e nesse caso agora da nova repactuação é janeiro de 2013. Com relação à revisão de cálculo do benefício da pensão, foi feito retroativo também nesse caso a data da mudança do regulamento, que foi abril de 2007. O regulamento só foi alterado mesmo, aprovado na Secretaria de Previdência Complementar em novembro, mas como já tinha sido aprovado no Conselho Deliberativo em abril, aí o cálculo da revisão da pensão e do grupo 78 e 79, da mudança do cálculo, com a redução da limite de idade, foi retroativo, foi de novembro, novembro de 2007, mas retroativo a abril de 2007. Nesse caso, na nova repactuação, também, assim como o novo reajuste, a data base, a nova forma de reajuste, a data base será em 1º de janeiro de 2013. Paulo, o que muita gente quer saber, quais são os benefícios dessa nova repactuação? Eu diria que, em relação à correção, o reajuste dos benefícios, a grande mudança que eu vejo, que é benéfica para os participantes e os assistidos do Plano Petros, é o fato dele ter o reajuste automático no mês de setembro, sem depender do reajuste da patrocinadora, no caso Petrobras e sua subsidiária, ou seja, sem depender do fechamento do acordo coletivo, que nunca acontece no mês de setembro, e quando há conflito, greves e outras disputas que são normais na relação capital e trabalho, esse processo ele atrasa a aplicação do reajuste. Então, com a nova repactuação, assim como aqueles que já repactuaram desde 2006 e 2007, o reajuste é automático no mês de setembro. Além disso, quando vem o reajuste do INSS, agora os aposentados pensionistas, em alguns anos, e tem toda uma campanha nacional para que os aposentados pensionistas recebam aumento real, aqueles que ganham até o piso estão recebendo aumento real, aqueles que ganham acima do piso estão lutando também para receber aumento real, e no caso, para quem repactou, esse reajuste ele é aplicado sem redução do valor da Petros. Portanto, esse também é um grande benefício, porque na prática, quem repactou recebe realmente o aumento do INSS, principalmente se tiver aumento real, ao passo que aqueles que não repactuaram, todo o aumento do INSS acaba reduzindo o valor da Petros. E se o aumento do INSS for real, acima da inflação, e ele tiver em setembro apenas a inflação, acaba reduzindo o valor da Petros mais do que deveria, ou pelo menos mais por conta do reajuste maior que ele teve no INSS. Então, para mim, esse é um dos principais benefícios. Além, lógico, da pensionista que tem uma melhoria significativa no benefício dela, sem ficar precisando aguardar a decisão judicial. O grupo 78 e 79 também tem uma melhoria do benefício. E no caso desse grupo, as ações na justiça, a maioria foram contrárias a esse grupo. Eles não tiveram sucesso nessas ações, portanto, através da repactuação, ele tem uma melhoria de benefício, coisa que ele não está conseguindo na justiça. E, logicamente, tudo isso preservando o que é fundamental, o equilíbrio do plano. Porque esses reajustes vão sendo dados, mas aplicando um indexador econômico e possibilitando que o plano invista seus recursos, possa render o suficiente o seu patrimônio e, com o equilíbrio, podendo até no futuro ter superávit. E com superávit no plano, os participantes assistidos do Plano Petros poderão se beneficiar com aumento nos seus benefícios por conta do superávit. Então, em resumo, seriam esses os benefícios que a gente poderia apontar para aqueles que repactuarem. Você falou de benefícios, né? Esse é um tema muito interessante. Muita gente tem questionado, né, o que ocorreu com os benefícios dos participantes e assistidos na repactuação de 2006 e 2007. Essa pergunta é importante porque, mais do que qualquer discurso, mais do que qualquer falação, afirmação, o que realmente comprova se a gente tem razão ou não é verificar o passado, fazer um levantamento desse período de 2006 até hoje, o que é que foi que ocorreu com os benefícios daqueles que fizeram a repactuação. Na nossa página da FUP,
www.fup.org.br, a gente encontra uma tabela onde você coloca lá qualquer que seja o valor benefício Petros INSS em setembro de 2006, lança esses valores, e essa planilha que tem lá disponível na nossa página, ela mostra como é que o benefício se comportou para quem repactuou e para aquela mesma renda, caso ele não tivesse repactuado. E o que você percebe é que, seja qual for o benefício que você lança ali de Petros e INSS, no período de setembro de 2006 até agosto de 2012, todos aqueles que repactuaram para qualquer faixa de renda estão com benefício Petros maior do que se ele não tivesse repactuado. Ou seja, além do valor financeiro de R$15 mil, o valor mensal está maior e o valor acumulado que ele teve a mais, se ele não tivesse repactuado, em muitos casos já supera esse incentivo financeiro de R$15 mil. Quando você pega de setembro de 2006 até agosto de 2012 e faz esse levantamento, tem participante, no caso os assistidos, aposentados, pensionistas, que já estão com um benefício acumulado, diferença de benefício acumulado, caso ele não tivesse repactuado, superior ao próprio incentivo financeiro, superior aos R$15 mil. Se a repactuação beneficiou os assistidos, o pessoal que aderiu em 2006 e 2007, né, por que está sendo pago esse incentivo financeiro de R$15 mil? Se a repactuação está trazendo essas vantagens, por que ofereceu o valor financeiro? E se lá atrás era vantajoso, por que foi oferecido esse valor financeiro? Bom, a grande questão em torno desse valor financeiro foi porque lá em 2004, 2005, quando nós fizemos esse processo de negociação com a Petrobras, nós da FUP e dos sindicatos filiados, um dos pontos que nós debatemos durante essa negociação foi a perda dos aposentados pensionistas. Porque a Petrobras propôs que os aposentados pensionistas passassem a ter um reajuste de acordo com o indexador financeiro. E aí o nosso questionamento na negociação era o seguinte: tudo bem, se a Petrobras quer que o aposentado pensionista tenha um reajuste de acordo com o indexador financeiro, inflacionário, significa que daqui para frente ele não perde mais para a inflação. Mas o período anterior em que ele teve o reajuste dele vinculado à tabela salarial, no período de 2006 para trás, quando ocorreu o arroxo financeiro, principalmente do plano Collor, do plano real, em que os trabalhadores da ativa tiveram reajuste abaixo da inflação e que o aposentado pensionista, por estar vinculado a esse mesmo reajuste, também acabou tendo o reajuste do seu benefício abaixo da inflação. Como é que fica a recuperação desse benefício, já que ele vai para um indexador da inflação que não repõe essas perdas e nunca mais ele teria o direito de repor essas perdas? Foi aí que nós fizemos a discussão de que, antes de ser implantado o indexador, fosse feita uma melhoria no benefício. A Petrobras, e aí também isso foi transitado no governo, disse que era impossível dar essa reposição no benefício porque o plano na época estava com déficit. Os compromissos eram maiores do que o seu patrimônio, o plano estava deficitário e não haveria, portanto, não seria possível aumentar mais ainda o compromisso do plano com essa reposição nos benefícios. Foi aí que veio a discussão da indenização. Bom, já que não pode melhorar o benefício, que se indenize essas perdas. E aí, nessa discussão da indenização, chegamos nessa formatação de 3 salários de benefícios ou R$15 mil. Quando chegou a fase final, que foi o pagamento, a empresa informou que teria que descontar imposto de renda. E nós não aceitamos, porque entendemos que isso não era um pagamento financeiro, era uma indenização e que, nesse caso, não caberia desconto no imposto de renda. Mas os representantes da Petrobras mantiveram a posição de que tinha que descontar o imposto de renda. Baseado nessa posição, nós, então, propomos e exigimos que, se não fosse pago como indenização, que fosse pago apenas como um valor financeiro, também teria que ser estendido para os trabalhadores da ativa, porque eles também iriam repactuar. Então a empresa ficou na situação seguinte: ou ela pagava só para os aposentados e pensionistas que repactuasse, como indenização e não descontava imposto de renda, ou pagava para todo mundo
como um valor financeiro e, nesse caso, descontando imposto de renda. Ela acabou optando pela segunda opção e, por isso, veio o pagamento do valor financeiro para todos, ativos, aposentados e pensionistas. 3 salários de benefício, R$15.000, o que fosse maior, para os aposentados e pensionistas, e 3 salários de participação, para 90% de 3 salários de participação para os ativos, ou R$15.000, o que fosse maior. A origem do valor financeiro foi esse, portanto, nós achamos mais do que justo, já que o aposentado pensionista, na repactuação, ele passa a ter um indexador inflacionário, ele tenha o pagamento desse valor financeiro como uma compensação pelo arrojo salarial que ele teve e porque ele está contribuindo decisivamente para o equilíbrio do plano no longo prazo. A origem do valor financeiro foi esse, portanto, nós achamos mais do que justo, já que o aposentado pensionista, na repactuação, ele passa a ter um indexador inflacionário, ele tenha o pagamento desse valor financeiro como uma compensação pelo arrojo salarial que ele teve e porque ele está contribuindo decisivamente para o equilíbrio do plano no longo prazo. Se fosse vantajoso, por que a Petrobras e as suas subsidiárias, né, estariam oferecendo esse incentivo financeiro? A questão é justamente a palavra oferecer. Fica na cabeça das pessoas, parece que a Petrobras graciosamente ofereceu esse valor financeiro. Não. Esse valor foi uma conquista do movimento sindical. Foi uma conquista da FUP, foi uma conquista dos sindicatos. Esse acordo que nós fizemos, que um dos itens foi a repactuação, mas o principal item desse acordo foi o pagamento das dívidas, ou parte das dívidas que a Petrobras tinha com o Plano Petros, onde ela colocou no plano mais de 6 bilhões de recursos, garantiu o pagamento de mais de 6 bilhões para o Plano Petros, reequilibrando o plano e tornando superavitário, foi o maior acordo da Previdência Complementar da história desse país. E o pagamento do valor financeiro, assim como as mudanças do regulamento do Plano Petros, não foi um oferecimento da Petrobras, foi uma conquista da negociação que a FUP e os sindicatos fizeram. Por isso, os aposentados, pensionistas, trabalhadores da ativa têm que ter claro que não é a Petrobras que está oferecendo isso. Isso foi uma conquista do movimento sindical no maior acordo da história do sistema de previdência complementar do Brasil. Paulo, ainda dentro dessa questão do incentivo financeiro da nova repactuação, né, por que somente 15 mil? Já que em 2007, quem aderiu à repactuação recebeu 3 salários de benefícios ou 15 mil, o que fosse maior? Essa questão ela é importante porque ela tem repercussão jurídica. Ora, se nesse momento agora fosse aberto para a nova repactuação a opção igual de 2006, 2007, de receber 3 salários de benefício ou 15 mil reais, o valor dos 15 mil reais é o mesmo, tanto lá em 2006, 2007, como agora em 2012 e 2013. No entanto, os 3 salários de benefício de hoje são maiores que os 3 salários de benefício que foi pago lá em 2007. Portanto, quem fez a repactuação em 2006, 2007 e que recebeu 3 salários na época, poderia questionar que quem fez a repactuação agora está recebendo um valor maior do que o que ele recebeu lá na época. Então, para não ter nenhum questionamento jurídico, foi abandonada a proposta dos 3 salários e restou apenas a proposta dos 15 mil reais. Portanto, resumindo, 15 mil reais porque o valor financeiro é igual, seja agora ou em 2006, 2007. 3 salários de benefício não é igual. 3 salários de benefício hoje é um valor e lá em 2006, 2007 era um valor menor. Portanto, para evitar qualquer tipo de questionamento entre aqueles que repactuaram em 2006, 2007 e os novos repactuados agora de 2012, 2013, se optou nessa nova negociação em apenas pagar o valor financeiro. Nós chegamos a reivindicar os 3 salários de benefício, mas a empresa não concordou por causa dessas questões jurídicas, para não ter problema no futuro. Ok, tá bem claro agora. Agora, existe já uma data pré-determinada para o pagamento desse incentivo financeiro da nova repactuação? Sim, tem um cronograma que as pessoas podem acessar a página da Petros, www.petros.com.br, e lá está o cronograma de pagamento. Para cada período de adesão, tem uma data definida de pagamento, ou seja,
As pessoas não precisam aguardar até 1º de janeiro de 2013 para receber o valor financeiro. Aqueles que estão repactuando logo também estão recebendo o incentivo financeiro mais cedo. Quem deixa para fazer a repactuação, a nova repactuação mais tarde, acaba também recebendo mais tarde. Mas todos receberão, independente da data da adesão, que termina no dia 11 de outubro, todos receberão antes de janeiro de 2013. E para saber o cronograma das datas de pagamento, basta consultar a página da Petros, www.petros.com.br. Existe a possibilidade, Paulo, de alguém receber esse incentivo financeiro sem aderir necessariamente à repactuação ou à nova repactuação? Não existe possibilidade do recebimento do valor financeiro sem aderir à repactuação ou aderir à nova repactuação, a não ser que algum participante, algum assistido, consiga isso através da justiça. Mas, fora isso, é impossível o recebimento desse valor financeiro. As pensionistas que dividem a mesma pensão, dividirão também o mesmo incentivo financeiro? Essa pergunta, Moisés, ela é muito importante, porque existem situações que o titular falece, seja na ativa ou já na condição de aposentado, e que ele deixa uma família, e aí a pensão ela é paga para aquela família que ele deixou. Mas há companheiros ou companheiras que podem ter mais de uma família, e nesse caso a pensão é dividida. Então, da mesma forma que a pensão é dividida, o valor financeiro vai ser dividido entre todas aquelas pensionistas que dividem aquela mesma pensão do titular que faleceu.